Bom dia, esse é um complemento da nossa última aula de capacitância e para essa pequena aula vou falar um pouco sobre a energia armazenada em um campo elétrico e falar um pouco também sobre os dielétricos ou a introdução de materiais entre as placas de um capacitor. Bom, no armazenamento de energia em um capacitor, a gente tem que pensar na situação onde um elemento externo, né, um agente externo, ele transporta uma quantidade de carga de uma placa para outra. Tá? Então, eu quero saber o trabalho necessário para transferir uma quantidade de carga de uma placa para outra. Então, o trabalho é o potencial de quê? A gente sabe que o potencial é Q sobre a capacitância, ou capacitância Q sobre o potencial, substituindo fica Q sobre C de Q. Para encontrar o trabalho total, a gente faz a integral do dW, né? Fica 1 sobre C. Por quê? Porque a capacitância é constante, sai da integral. Fica integral de 0 até o valor de Q de Q. A integral aqui é Q ao quadrado sobre 2, de 0 até o Q. Então, o trabalho de um agente externo é Q ao quadrado sobre 2C. A gente sabe que o trabalho é igual à variação da energia potencial. Então, o trabalho da agente externo fica Q ao quadrado sobre 2C. Então, essa é a energia potencial associada a esse trabalho necessário para transportar uma carga, um elemento de carga daqui. A gente sabe que é C vezes V, substituindo aqui fica CV ao quadrado, então fica C ao quadrado, V ao quadrado, simplificando aqui C, fica meio de CV ao quadrado. Bom, a energia, a densidade de energia ou a quantidade de energia por unidade de volume, mais conhecido como densidade de energia, é a razão entre a energia potencial e o volume das nossas placas, né? Então, a energia é meio de CV ao quadrado e o volume é a área vezes a distância. Você tem aqui as placas, né? E aqui é a região onde eu quero calcular a densidade de energia associada a esse volume aqui. Então, eu tenho uma área da seção transversal e a distância, então meio CV ao quadrado sobre AD. Bom, lá no início a gente definiu que a capacitância é a ε0 AD, substituindo aqui no lugar da capacitância, ε0 A sobre D, meio, né? Aqui, V ao quadrado, AD, tá aqui. Bom, o A pode ir embora, D vezes D dá D ao quadrado, então ficou meio de ε0 V sobre D ao quadrado. Também vimos que o potencial pode ser definido como campo elétrico vezes a distância. Passo D dividindo, V sobre D igual a E. Então, V sobre D é campo elétrico. Então, a densidade de energia é meio de ε0 E ao quadrado. Bom, nesses capacitores também pode ser introduzido materiais que têm um valor de elétricos, né, que fazem com que o potencial fique reduzido. Automaticamente um campo elétrico menor. Olha só, você tem aqui a situação onde você tem duas placas
que é o capacitor, e aqui você tem a tensão. Então, a tensão está aqui. Então, V constante, Q constante. Foi introduzido um material entre as placas, que tem uma constante de elétrica K, e esse potencial ele vai ser reduzido, ou seja, ele fica menor. Então, você tem um potencial menor, que a gente chama de potencial de ruptura. Como que fica a capacitância? A capacitância agora, ela fica a capacitância que seria do vácuo, vezes uma constante elétrica, que é sempre, ela é igual a 1 no vácuo, e para qualquer outro material, ela é sempre maior do que 1. Tá? Então, ela é igual a 1 no vácuo. Para qualquer outro material, ela é maior do que 1. Então, nesse caso, quando você introduz um material dielétrico, essa capacitância ela fica maior do que a capacitância que anteriormente tinha no vácuo. Então, em todas as situações agora, você, em um dielétrico, se você aplicar a lei de Gauss, nessa situação aqui, você tinha ε0 e dA. O E constante, dA igual a A. Então, ε0 é que ε0 sobre A. Então, o campo elétrico definido dessa forma. A partir do momento que você introduz um material dielétrico, agora você tem uma diferença de carga, né? Que agora vai ser Q'. Então, como que fica? O ε0 e A, agora é a diferença entre Q e menos o Q', que é a carga que é distribuída para essas placas, né? Esse material aqui tem um certo equilíbrio, né? Então, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, a placa positiva atrai as negativas e a positiva, por isso a diferença aqui quando você faz o campo. Então, agora o campo elétrico é Q menos Q' é ε0A. O efeito do dielétrico é dividir por K o campo elétrico original. Então, qual que é o efeito agora? É você pegar o que você tinha anteriormente, que foi definido aqui, e dividir ele pela constante dielétrica. Então, fica K_ε0A. Comparando o que nós fizemos aqui com o que é feito a partir do momento que você introduz um dielétrico, então igual a dos dois, a gente chega à conclusão do que o Q sobre K é exatamente a diferença entre o Q e o Q', que é a carga do dielétrico. Então, no lugar do Q menos o Q', eu posso colocar Q sobre K. Agora você pode passar esse K multiplicando e você chega na expressão matemática aqui. Toda vez que você introduzir um dielétrico, você tem ε0 K e dA. Ok? Então, qual que é a função do dielétrico? É reduzir o potencial e automaticamente reduzir o campo elétrico no capacitor. Ok?